Teologia pra explicar o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber a água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. E se duvida, você acredita? Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. E se duvida, você acredita? Ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber a água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Olá, seja bem-vindo à live da Segunda Igreja Presbiteriana em Volta Redonda. Nós vamos continuar adorando ao Senhor
Com o cântico Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
vamos cantar agora. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Coração. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantarei teu amor pra sempre.
a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rei passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Só tu és o rio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Olá você, seja bem-vindo. Nossa live para instruir você nesse tempo de adoração ao Senhor. A todos os nossos irmãos, os nossos amigos que estão conosco aqui através desta rede social, que o Senhor Jesus abençoe você rica e poderosamente.
Nós estamos hoje numa transmissão diferente. Nós temos aqui uma forma de transmitir a fim de que você nos ouça melhor, de que você entenda melhor o que está sendo dito, a imagem, o som. Nós temos uma personificação da nossa página nessa noite, pensando em você, querido irmão, que não pode estar conosco aqui. E tudo isso é para honrar, glorificar, exaltar o precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele, sempre a Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ele, aquele que é digno, único, Deus vivo e verdadeiro, a quem nós devemos render a nossa adoração diante dEle. Eu espero que você, nesse momento dos cânticos, que você tenha de fato cantado aí em louvor ao Senhor. Não é para você apenas colocar o aparelho para tocar e você saber que a live está acontecendo e continuar fazendo os seus afazeres. Preste atenção, esse tempo é um tempo de aquietar-se diante do Senhor. Então pare tudo que você estiver fazendo agora, deixa para jantar depois, deixa para você limpar a casa depois, passar a roupa. Pare tudo e aquiete-se na presença do Senhor. Nós estamos aqui em adoração ao nosso Deus. Você ouviu aqui a ministração do Ministério da Música, com cânticos e hinos que exaltam, que glorificam o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador. A todos os irmãos, eu não vou aqui citar o nome de cada um deles. Eu posso cometer aqui a falha, me esquecer de alguém, e eu não quero que você fique chateado, porque eu talvez me esqueça de mencionar você aqui, mas eu quero dizer que a todos vocês que estão conosco na nossa live, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E nós temos esse tempo agora para a instrução que a palavra de Deus nos dá. Eu queria, meus queridos, nesse momento, instruí-los quanto à questão do seu dízimo e de sua oferta. Talvez você fale, é impossível nós fazermos isso. Não é impossível. É impossível que você pense desta forma. Quero dizer a você que nós pensamos também que você continue sendo bênção na vida do reino de Deus, através do seu dízimo e da sua oferta, sua contribuição. Nós temos enfrentado dias difíceis, dias em que muitos já estão sem os seus empregos, mas nós podemos, em nome do Senhor Jesus, nos manter fiéis àquele que pode suprir todas as coisas, dar semente para que plantemos o pão e para que possamos colher, a fim de que tenhamos alimento na nossa mesa. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos trazer o dízimo à casa do Senhor, mas não estamos podendo fazer isso hoje. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer transferência online. Você pode fazer o seu depósito também. Se você não tem como transferir do aplicativo para a conta da igreja, nós estamos disponibilizando aí agora, está aparecendo aqui na parte de baixo, aonde você pode anotar o número aí da conta da igreja e fazer a sua oferta, depositar aí o seu dízimo, e você faça assim que você fizer, tire uma cópia do comprovante, envie para nós, para o nosso tesoureiro, para que ele possa fazer o devido registro da sua oferta e do seu dízimo. Estamos fazendo isso para proporcionar a você condições de manter-se fiel. Alguns irmãos nos procuraram dizendo que como queriam fazer se eles não têm os aplicativos de conta. Você sabia que a nossa conta, por ser da Caixa Econômica Federal, ela pode ser feito depósito nas casas lotéricas? Você pode ir lá dar o número da conta da igreja, que aparece aí na parte de baixo do vídeo, e informar para aquelas pessoas. Você pode dizer, olha, é a agência 4018, a conta 0091, dígito 8, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Você que está conosco, fique à vontade, mesmo se você não for membro da igreja, mas sentir o desejo e quiser ofertar, este é o número da nossa conta. Deus abençoe desde já a sua vida, e eu quero orar para que a provisão do Senhor chegue na sua casa e não lhe falte nada.
Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. E nós vamos orar e falar com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta hora nós te damos graças, porque temos a certeza de que Tu és um Deus provedor na nossa vida. O Senhor é um Deus que não permitirá que nenhum dos Teus filhos venha passar e mendigar o pão e passar por extrema necessidade, a ponto de não ter o que comer. Tua palavra nos ensina. O salmista, quando ele declara: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com a Tua provisão sobre a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos que estão conosco aqui, acompanhando este momento, os membros da nossa igreja. Seja para eles, ó Pai, o sustento em todo o tempo. Dá-lhes a alegria de poder saber que eles creem e que servem a um Deus que nada vai nos deixar faltar. A Tua palavra nos diz: o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Pai, em nome do Senhor, nós te pedimos que a nossa fé, ela não seja limitada pelas circunstâncias, mas que nós possamos crer na provisão que vem das Tuas mãos e saber que o Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades, quer físicas, quer materiais, e principalmente as nossas necessidades espirituais, porque elas foram supridas em nós por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Dai-nos sabedoria para administrar os recursos que têm chegado em nossas mãos, e que possamos ser fiéis ao Senhor, conforme o Senhor tem sido fiel para conosco. Te damos graças, bendizemos o Teu nome e louvamos-Te por saber que Tu és o Deus provedor e que tem cuidado de nós. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então nós vamos nesse momento, meus amados irmãos, convido você para abrir a palavra de Deus. Nós vamos meditar nas Escrituras. Nós estamos num novo formato hoje, como eu já mencionei aqui para os irmãos. Nós vamos tentar diminuir o nosso tempo de live, de maneira que ela se torne mais acessível a outras pessoas, também pessoas que talvez não conheçam o Evangelho. Preste atenção, se você chegar diante de uma live que tem 1h40, talvez você não se disponha a assistir essa live, porque é muito tempo e você tem afazeres, coisas para desenvolver. Então nós vamos tentar remir o nosso tempo diante dos dias maus. É a orientação da palavra de Deus, através daquilo que nos ensina também o apóstolo Paulo. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 1. Resolve lá para mim. Nosso som, nós estamos aqui nos adaptando a esse novo formato, viu, queridos? Qualquer situação diferente é adaptação, tá bem? Vamos lá. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo de número 15. Vamos ler juntos? A palavra de Deus diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos juntos, fale comigo. O tempo está cumprido. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sabe, meus amados irmãos, nós estamos diante de uma afirmação do evangelista, em que ele está retratando aqui as palavras do Senhor Jesus. Ele está retratando palavras
de João Batista, que está pregando o arrependimento. Ele está trazendo aqui uma parte daquilo que João estava pregando. Metanoia, a palavra grega utilizada para arrepender-se é metanoia. Queria que você repetisse essa palavra aí para você gravar. Metanoia. Esta é a palavra traduzida para nós como arrependimento. Arrependei-vos. Por muito tempo, esta palavra arrepender-se, ela foi a única palavra utilizada para metanoia, ou seja, a transliteração de metanoia no grego para o nosso tempo, na maioria do tempo tem sido o arrependimento apenas. Mas ao analisar mais acuradamente, percebemos que metanoia vai além daquilo que entendemos como um arrependimento. Metanoia é mais do que um arrependimento único. Metanoia é um arrependimento progressivo, contínuo, continuado. É manter-se constantemente em uma transformação e uma mudança. Se você pesquisar no Google o que significa a palavra metanoia, ela vai dizer para você que significa mudança de mente. E toda vez que nós mudamos o nosso pensamento, nós mudamos o nosso comportamento. E é aqui que eu queria chamar um pouquinho mais da sua atenção, porque quando nós mudamos o nosso pensamento e como consequência há uma mudança no nosso comportamento, isso reflete de alguma forma que houve um arrependimento ou que houve então uma melhoria na nossa conduta. Todos nós, eu e você, nós fomos feitos para crescermos continuamente. Por isso que quando nós falamos de metanoia, nessa tradução de arrependimento, não há como crescer em arrependimento, não é verdade? Porque se você se arrependeu, você então se estabelece como alguém que está disposto para uma nova caminhada. Este arrependimento de metanoia, ele precisa vir acompanhado com uma mudança de vida. E essa mudança de vida vai automaticamente significar um crescimento na vida, um crescimento no desenvolvimento de uma melhoria com a nossa conduta. Todos nós fomos feitos para crescer continuadamente, sem interrupção. Eu e você precisamos crescer todos os dias. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos ter a mente de Cristo, que nós devemos nos desenvolver mentalmente, com o pensamento, nos aproximando de Cristo Jesus, o nosso mestre. Esses preceitos de crescimento contínuo, eles estão inseridos nas Escrituras. O apóstolo Pedro, no capítulo 3, o verso 18, ele vai dizer assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, verso 12, Paulo diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então há uma necessidade de crescimento. Metanoia vai nos levar a um desenvolvimento de pensamento que vai fazer com que a nossa vida progrida. E quando nós paramos de entender desta forma, quando nós paramos, estagnamos o nosso pensamento, quando nós estagnamos a nossa vida e nos conformamos com as coisas que estão ao redor, nós paramos de crescer, paramos de nos desenvolver e temos a tendência a ficarmos deformados, começamos a perder o foco, começamos a perder a essência da vida cristã, perdemos o equilíbrio. Arrependimento, metanoia, a mudança do pensamento que não pode parar, é um processo que vai se aperfeiçoar até o dia em que Jesus nos convocar para a glória. Este arrependimento nunca retroage, mas ele avança sempre. Nos nossos dias, a palavra arrependimento se tornou uma palavra religiosa, pesada demais para os nossos dias e para o nosso tempo. Religiosidade é algo que não deve haver em nós, mas infelizmente, os nossos dias, arrependimento tornou-se algo que faz parte de uma religiosidade.
Quando nós olhamos para esta palavra, que João Batista está dizendo, arrependei-vos, sendo esta a plataforma da pregação de João, em todo o tempo, ele conclamava a todas as pessoas, arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, e muitos deles, não davam ouvidos à pregação, porque não se arrependiam, eles não entendiam que o arrependimento vinha acompanhado de uma mudança de vida, de uma maneira de pensar diferente, de uma forma de se relacionar com Deus, de uma maneira transformada. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você já experimentou este arrependimento? Você já experimentou metanoia? Ou seja, a mudança do seu pensamento em detrimento às coisas que estão ao seu redor? Você já se arrependeu verdadeiramente de algo que você tenha feito? E eu quero deixar bem claro aqui, que quando nós falamos de arrependimento, eu não estou falando apenas de quando você comete um pecado e você se arrepende daquele pecado cometido, mas eu estou falando de várias coisas que envolvem a nossa vida. Às vezes você se arrepende de dizer algo num momento que você não deveria dizer, e talvez naquele momento o que você disse é extremamente correto, mas não era a hora, e aí você se arrepende. Mas também não podemos nos equivocar e achar que esse arrependimento de metanoia, de mudança de vida, mudança de comportamento, não tem a ver com as Escrituras, porque tem tudo a ver com as Escrituras. Porque é isso que Jesus espera de mim e de você, que haja em nós um profundo arrependimento, que haja em nós metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança de conduta, quando nós reconhecemos que necessitamos de nos arrepender e de confessar aquilo que nós queremos deixar. O verdadeiro arrependimento, ele acontece no mínimo em 3 etapas, e eu quero trabalhar essas 3 etapas com você aqui nesta noite. A primeira etapa é a plena convicção daquilo que é certo. Por exemplo, eu não posso exigir de alguém que não conhece a lei, que ele obedeça à lei, não é verdade? Eu não posso exigir que alguém tome determinada postura, sem que ele antes saiba qual a postura correta a ser tomada. Esse é um princípio básico a respeito de leis. Você só se torna um infrator da lei quando você tem conhecimento da lei e você transgride esta lei. Então preste aqui atenção comigo. Para que haja um verdadeiro arrependimento, você precisa ter plena convicção daquilo que é certo. Paulo nos diz que toda a palavra de Deus, ela é boa para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente preparado, perfeito, na realização de toda boa obra. Obra esta que o próprio Pai preparou para que andássemos nelas, conforme escreve o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2, o verso de número 10. Então, a palavra de Deus, é ela que nos mostra. Assim, quando nós começamos a nos aprofundar nas Escrituras Sagradas, quando nós começamos a tomar conhecimento daquilo que Deus deixou para nós, para ser o nosso guia, a nossa bússola, a luz que aponta o caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Quando nós entendemos que a palavra de Deus, ela é aquilo que é certo, é aquilo que está colocado diante de nós, é a vontade de Deus para nós vivermos, tudo o que nós precisamos e devemos é aprender com esta palavra. As Escrituras, elas possuem tudo o que nós precisamos, tudo para vivermos uma vida correta diante do Senhor. A Bíblia é o parâmetro para que nós saibamos aquilo que é certo, aquilo que não é certo. Quando o salmista no Salmo 19, ele passa aqui falando a respeito dos benefícios da palavra de Deus, ele vem trazendo aqui a excelência da criação e a excelência
da palavra de Deus. E a partir do verso de número 7, o salmista declara: a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria, os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, o temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, os juízos são verdadeiros e todos igualmente justos. Perceba que a palavra de Deus, ela mostra para nós aquilo que é certo e aquilo que não é. Ela nos ensina e nos educa para todas as áreas do nosso viver, todas. Você só vai errar se você não quiser seguir as Escrituras. A Bíblia, ela te orienta em tudo que você precisa, em tudo, em todas as coisas. Ela tem um modelo, ela tem a forma, ela tem a instrução, como que eu posso fazer, como que eu devo agir, qual é o meu comportamento diante de situações. Ela me ensina a amar. Foi o próprio Senhor Jesus que disse, registrado nos Evangelhos, que nós devemos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Você percebe que não pode ser no seu crivo, não pode ser na minha visão. Nós precisamos caminhar de acordo com o que as Escrituras nos apontam. A Bíblia estabelece aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ela diz aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. Ela me diz como eu devo falar e como eu não devo falar. Ela me diz como eu devo agir e como eu não devo agir. Ela fala como eu tenho que viver e como que eu não posso viver. Ela me diz como me comportar diante de dias maus. E esta palavra, meus amados irmãos, ela está acessível a todos nós. Todos nós temos condições de ter a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Existem Bíblias hoje que podem ser baixadas no seu smartphone, no seu computador, no seu celular, e pelas plataformas, tanto Android como a plataforma da Apple. Todos podem ter. Mas podemos tê-la também em brochuras, papel, onde podemos sublinhar, marcar, destacar. Para quê? Para a nossa instrução, para o deleite do nosso coração. A partir do momento em que esta palavra revela aquilo que é certo, a partir do momento que esta palavra revela a vontade de Deus para mim, a partir do momento que eu tomo conhecimento do que deve ser feito, eu tenho plena convicção de que quando eu erro, esta palavra, ela é o norte para mim, para dizer: você não podia ter feito isso, você não deveria ter agido desta forma. Ela estabelece para mim o parâmetro, e quando eu sei o que diz a palavra, eu sei como eu devo me comportar. Hoje de manhã nós falamos que o grande problema é a desobediência. Quantas vezes nós somos desobedientes desta palavra? Ela manda eu amar, mas eu rejeito. Ela manda eu perdoar, mas eu guardo rancores. Ela manda eu servir, mas eu quero ser servido. O arrependimento começa quando eu sei aquilo que é certo, quando eu tenho conhecimento daquilo que é correto. Porque eu só posso me arrepender se eu tenho uma orientação. Como diz lá o autor aos Hebreus, o aio é aquele que toma conta, é aquele que diz assim: olha, isso não pode ser feito. A Bíblia é esse aio para nós, as Escrituras Sagradas. Ela nos mostra como podemos agir, como que devemos fazer. Ela diz para mim o que é certo e o que é errado. E como cristãos, nós não podemos fechar os olhos para esta realidade. A segunda coisa, então preste atenção, anote aí. O arrependimento começa, ele vai acontecer na sua vida quando você, em primeiro lugar, tem o conhecimento daquilo que é certo. Em segundo lugar, você poderia fazer a pergunta: como que eu posso então experimentar o verdadeiro arrependimento? Em primeiro lugar, sabendo aquilo que é certo. Em segundo lugar, reconhecendo que a sua prática está contrária àquilo que está certo. Se você já sabe o que está certo, você, ao praticar alguma coisa, ao fazer alguma coisa, você percebe que aquilo que você fez está contrário ao que diz as Escrituras. Então aí,
você já pode começar a ter o entendimento de que você precisa se arrepender. O verdadeiro arrependimento começa quando eu reconheço que as minhas práticas estão fora do comprometimento com Deus. Deixa eu falar para você o que é pecado. Pecado, a forma como nós conhecemos, fomos ensinados, pecado é toda falta de conformidade com o quê? Com a lei de Deus. Ou o quê? Ou a transgressão da lei. Entende por que o arrependimento você precisa ter um parâmetro do que é certo? Quando nós reconhecemos o que é certo e nós pecamos, então nós estamos propensos agora a termos a oportunidade de voltarmos atrás e de nos arrepender. Sabe, é reconhecer que praticou algo que não esteja de acordo com a vontade do Senhor. O salmista Davi, ele declara, depois de confrontado pelo profeta Natã, Davi, então, ele, no Salmo 51, ele faz a sua declaração, e ele diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Olha, Davi está reconhecendo o seu pecado. Ele está reconhecendo que a sua prática foi uma prática que estava contrária à vontade de Deus. E nós sabemos aquilo que está contrário à vontade de Deus quando nós nos deparamos com as Escrituras Sagradas. Davi, ele diz: eu pequei, foi contra ti que eu pequei. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: aquilo que quero, isso eu não faço, mas o mal que não quero, é isso que faço. Por que Paulo chega a dizer isso? Porque Paulo sabia o que era a verdade. E Paulo está então reconhecendo a sua fragilidade e a sua debilidade como ser humano, e dizendo assim: eu errei diante do Senhor com estas e estas coisas. E aí a pergunta que nós precisamos fazer todos os dias, você tem que fazer para você mesmo. Eu não tenho que fazer essa pergunta para minha esposa, eu não tenho que fazer essa pergunta para o meu filho, embora para ele, talvez para o filho, eu preciso fazer a pergunta para ensiná-lo, para educá-lo. Agora, eu e você que já temos consciência do que é certo e do que é errado, a pergunta que nós precisamos fazer todos os dias para o nosso coração: Senhor, as práticas que eu tenho cometido, aquilo que eu tenho feito, tem de fato estado em conformidade com a sua palavra? E aí é que está, meu querido irmão. Talvez você fale assim: pastor, mas eu não sei na Bíblia onde é que eu vou achar. E aí é que está a maravilha, o cuidado de Deus para nós. Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele que faz. Sabe assim, a luz do sinal que acende, fica amarelo, vermelho, verde. Pois é, quando você está com uma intenção errada no seu coração, quando a sua mente já está produzindo pensamentos que não estão de acordo com a vontade de Deus, eu posso afirmar isso: se você é um crente, é um salvo em Cristo Jesus, o Espírito Santo não te deixa equivocado. Ele fala para você: meu filho, não é isso não. Não é essa postura que você deve tomar. O arrependimento começa, meu amado, meu irmão, minha irmã, quando nós reconhecemos que a nossa prática, a nossa atitude, ela está destoante da palavra de Deus. E aí sim, porque ninguém pede perdão, ou ninguém muda o seu pensamento em relação a uma atitude, se ele não reconhecer que aquela atitude está errada. Mas eu quero dizer aqui que nós temos um grande problema, e esse problema ele acontece com todos os homens. Nós temos a pretensão de nos auto-justificar. A gente se auto-justifica em todo tempo. Nós queremos muitas vezes fazer com que a minha atitude, ela precisa estar respaldada em uma outra situação. Olha, mas eu dei esta má resposta, eu agi desta forma porque eu fui provocado. Ah, mas eu assumi essa postura por conta dessa situação. Olha, eu não estou de todo errado, afinal de contas, era a única opção que eu tinha. Olha, é melhor pecar assim do que pecar e escandalizar. Queridos, o arrependimento começa quando você
tem uma mudança de pensamento em relação às suas atitudes. É uma mudança, é uma transformação, metanoia, é a mente sendo aperfeiçoada em Cristo Jesus, de maneira que, uma vez que acontece o arrependimento, você tem consciência de que você precisa se arrepender porque você errou e porque as suas práticas estão contrárias às Escrituras Sagradas. E a pergunta que eu volto a fazer: como é que eu posso experimentar esse verdadeiro arrependimento? De que maneira? E eu quero então recapitular a primeira e a segunda parte. Primeiro você reconhece, você vai experimentar o verdadeiro arrependimento quando você identifica aquilo que é verdade, aquilo que é o certo, aquilo que a conduta exige de você. As Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e de quê, meus irmãos? Prática. Então, nós já temos. Se você quer experimentar o verdadeiro arrependimento, ele começa no conhecimento das Escrituras Sagradas, da vontade de Deus para nós. Em segundo lugar, se você quer experimentar o verdadeiro arrependimento, você precisa confrontar o seu coração. Não é o pastor apontar para você, nem você apontar para o irmão. É um confronto, autoconfronto, você com a sua consciência, você com o seu coração. É o Espírito Santo dizendo para você: meu filho, minha filha, esta prática está completamente fora da minha vontade. E aí sim, aí você começa então a entender que você precisa se arrepender, uma vez que o dono da vida, ele diz para você: muda. E olha que interessante, quando o evangelista Marcos escreve o texto que nós lemos aqui como parte da pregação do sermão de João Batista, ele está dizendo assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu quero dizer para você que sem arrependimento não tem fé. O Evangelho para você é um livro de histórias. Para que você experimente a crença verdadeira no Evangelho, é necessário o arrependimento que vem por meio da ação do Espírito Santo, que nos mostra que a nossa conduta está contrária à vontade de Deus. Então, eu creio que você já entendeu bem essas duas primeiras partes, mas eu gostaria de caminhar um pouquinho mais com você, para a gente ir caminhando para o fechamento da nossa meditação nessa noite. Como é que eu posso experimentar o verdadeiro arrependimento? Terceiro, quando eu desejo, verdadeiramente tenho vontade de mudar. Nos deparamos agora com um dos grandes vilões do arrependimento, meus amados. O nome deste vilão é remorso. A palavra de Deus, ela nos diz que houve homens, está registrado nas Escrituras Sagradas, que esses homens, eles não tiveram arrependimento, mas tiveram remorso. Remorso, o que é remorso? É quando temos uma espécie de inquietação, de culpa pela prática de algo que nós fizemos. Porém, o remorso não nos leva a um arrependimento genuíno. O remorso não vai além da culpa por ter cometido algo reprovável. Ele não produz mudança de vida. Geralmente está mais ligado a um forte sentimento de censura, porque fizemos algo que saiu do controle, algo que esbarra fora dos parâmetros de Deus, algo que não produziu o efeito que nós desejávamos. Mas ele não leva as pessoas, ele não nos leva a uma mudança de atitude significativa. O remorso faz com que a gente tenha tristeza, mas que a gente volte às mesmas práticas. O apóstolo Pedro diz que nos tornamos semelhantes à porca, que depois de lavada volta para o chafurdar-se na lama, ou nos tornamos semelhantes aos cães, que depois de regurgitar a comida, eles voltam lá e comem novamente. Toda vez que nós pedimos perdão por um pecado, mas nós não nos arrependemos, nós tivemos apenas um sentimento de culpa,
e não houve um arrependimento, apenas um remorsozinho, significa, meus queridos, que nós nos assemelhamos a esses dois animais irracionais, porque voltamos às práticas das velhas coisas. E a palavra do Senhor nos diz, o apóstolo Paulo nos chama em todo o tempo, que nós devemos nos despir do velho homem, nós devemos nos revestir de um novo homem todos os dias, todas as manhãs, um novo homem que se refaz para a glória do Senhor. Aleluia. Nós temos essa promessa na palavra de Deus, que quando nós nos arrependemos, uma nova criatura, uma nova disposição, um novo pensamento, uma nova atitude toma conta de nós. A palavra do Senhor nos diz que Esaú, ele não se arrependeu, embora com lágrimas buscasse o arrependimento, mas ele encontrou apenas o remorso, por ter vendido direito de primogenitura por um repasto. Sabe? Nós precisamos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que não nos deixe ter este mesmo sentimento, um sentimento de remorso, que não produz mudança, que não produz que não produz uma transformação. O texto de Saul está registrado em Hebreus, capítulo 12, versículo 17. Preste atenção, versículo 16: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Porque arrependimento nos leva à mudança de vida. Arrependimento precisa ser desejado. Eu quero me arrepender, eu desejo mudar de vida, eu desejo ter uma nova postura, eu quero mudar, eu preciso mudar, é algo que está dentro do meu coração, genuinamente, não é algo da boca para fora, para satisfazer uma questão de lei moral. Arrependimento é uma mudança de ideia, é uma mudança de direção, é uma mudança de atitude. Então eu quero que você entenda aqui comigo. Mudança de ideia, arrependimento começa aqui, é na sua mente, sabendo o que é certo, reconhecendo o que está errado e tendo desejo, vontade de fazer aquilo que é certo. É voltar atrás, é mudar a ideia, é mudar a direção, é ter uma nova atitude. O arrependimento, para ser realmente arrependimento, precisa trazer na sua bagagem o desejo da pessoa em mudar a sua direção. É por isso, meus amados irmãos, que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e não apenas ter remorso dos nossos pecados, porque é possível que um cristão, e aí eu vou apelar aqui para particularidade nossa, é possível que eu e você, em algum dado momento da vida, nós não tenhamos nos arrependido de algumas práticas que nós temos, e talvez pode ser que você tenha tido um remorso, mas que você não de fato havia se arrependido, porque o arrependimento traz mudança. O arrependimento, ele traz uma nova perspectiva de vida. O arrependimento, ele traz um novo caminhar. Quando Jesus olha para um coração verdadeiramente arrependido, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, e isso vai trazer sobre nós uma mudança de direção, um profundo pesar do pecado que nós cometemos, nós vamos ouvir da boca do Senhor Jesus o mesmo que ele disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Jesus não falou para ela: vai e evite cometer novamente esse pecado. Não, Jesus foi claro, direto, como uma espada que penetra a junta e a medula, separa a alma e o espírito. Jesus foi claro com aquela mulher e ele disse assim: não peques mais. Este pecado que você está se arrependendo dele, não peques mais, porque se você voltar novamente a estas práticas, é uma afronta para o nosso Deus. Quantas vezes as nossas orações de arrependimento têm sido orações de remorso? Deus nos livre da sua ira. Queridos, é um tempo para você meditar e pensar.
Esses dias de quarentena, em que tanto tempo você tem, coloque-se diante do Senhor, arrependa-se profundamente, genuinamente dos atos cometidos. Agora eu quero lembrar uma coisa para você: o diabo, Satanás, ele vai usar toda a artimanha possível para fazer você tropeçar novamente, para fazer você cair de novo, para fazer você ter novas atitudes das velhas práticas. Satanás não tem interesse que você se arrependa. Judas foi alguém que não se arrependeu, teve um profundo remorso, mas não achou arrependimento, foi e suicidou-se, tirou a própria vida. Meu amado irmão, há uma proposta de Deus para você nesta noite: arrependa-te, arrependa-te, volta às práticas das primeiras obras. Nós fizemos um estudo há pouco tempo atrás sobre isso. Volta às práticas das primeiras obras. Quando você arrepender-se verdadeiramente, eu quero, em nome do Senhor Jesus, suplicar que você ouça a doce voz do Mestre dizendo para você: filho, os teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Talvez você vai lembrar-se desta passagem mencionada aqui com esta mulher, que Jesus perguntou: onde é que estão os teus acusadores? Cadê aqueles que te acusam? Quero dizer para você que aqueles que nos acusam, eles estão presentes nos nossos dias. O diabo, os seus demônios, em todo o tempo, ele está presente. E ele pode usar a boca de uma pessoa que está perto de você. Ele pode usar a boca de alguém que talvez sente no mesmo banco que você para adorar. Infelizmente, o diabo, ele tem sondado muitas vezes, rodeado a vida das pessoas e tentando fazer com que essas pessoas voltem às práticas das obras antes de Cristo, e assim reflitam não um arrependimento genuíno, mas um remorso. E o diabo pode usar pessoas ao nosso redor para levantar o nosso passado, para olhar para nós e dizer: mas quem é você? Você fez isso e isso e isso no passado. E eu quero lembrar você, querido, que o meu passado, que o seu passado, ele está cravado na cruz do Calvário. Jesus pagou pelos meus erros, Jesus pagou pelos meus pecados, Ele pagou pela sua vida, Ele pagou para que você tivesse nova vida, e não a mesma vida nas mesmas práticas. Jesus tem uma proposta para você, de uma vida melhor. Arrependa-te, arrependa-te. Pastor, em que eu preciso me arrepender? Eu tenho certeza que o Espírito Santo fala com você nesta hora aí, e diz para você aonde que você precisa se arrepender. Talvez nas suas práticas pessoais, talvez no pensamento, talvez naquilo que você fala, talvez naquilo que você julga na vida do outro, talvez na dúvida que você tem a respeito do poder de Deus. Arrependa-te e crede no Evangelho. Quem quer andar no caminho do Senhor, é preciso se arrepender verdadeiramente. Quem quer andar no caminho do Senhor deve olhar para as Escrituras e vai encontrar nelas uma promessa para aqueles que se arrependem. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 3, do verso 19 e 20: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, aleluia, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério. Quero dizer para você que muitas vezes, por não haver um verdadeiro arrependimento e apenas um remorso, apenas uma culpa por ter feito algo que não está de acordo com a palavra de Deus, nós temos sofrido tempos difíceis, nós temos passado por grandes e profundas tribulações, por grandes momentos de lágrima e tristeza, e nós não sabemos às vezes por quê, mas é porque talvez nós não tenhamos um arrependimento verdadeiro e apenas remorso de algumas atitudes. A palavra de Deus nos diz: arrependei-vos e convertei-vos para que seus pecados sejam cancelados, a fim de que da presença do Senhor, ou seja, do trono da graça, venha sobre ti tempo de refrigério. Eu queria convidar você nesta noite a colocar diante do altar toda a sua mágoa, toda a sua tristeza, toda a sua angústia, tudo aquilo que você fez ou faz que está contrário às Escrituras, e que você seja liberto nesta hora deste poder das trevas que te fazem voltar às práticas pecaminosas das quais você um dia, diante do Senhor, disse que havia se arrependido.
Remorso é o que o diabo quer que eu e você tenhamos. Arrependimento é o que o Pai espera de nós, para que dos céus Ele envie o refrigério para a nossa alma. Que Jesus te abençoe, que a graça do Senhor alcance a sua casa, a sua vida, e metanoia, transformação de vida, transformação do pensamento, para experimentar algo melhor do Senhor para nós. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar e vamos finalizar aqui o nosso momento com você. Estou sendo informado que tem aqui uma informação a ser dada. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Muito bem. Ô Vera, a Vera está pedindo para nós orarmos pelo Antônio. Ele está hospitalizado. Graças a Deus aqui ela coloca para nós que não é o vírus, mas é uma outra situação de enfermidade. Nós queremos orar em favor do Antônio Bastos. Vamos orar nesse momento, queridos? E eu quero que você, nesta hora, como eu propus aqui para você, coloque diante do altar as práticas que você deve deixar agora diante do Senhor, e você arrependa-se verdadeiramente. Pai, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra encontre guarida no coração do teu povo, da tua igreja, mas que esta palavra venha, ó Deus, como um despertar para o nosso coração, em todo o tempo, para que nós não deixemos de crescer no conhecimento do Senhor, na graça do Senhor, mas possamos nos desenvolver com uma nova postura de mente, com um novo proceder, no pensar, no falar, no agir, metanoia, transformação, aconteça arrependimento, aconteça genuinamente, de forma profunda na vida da tua igreja, Senhor, de maneira que nós possamos, ao nos arrepender, vivermos uma nova proposta de vida que o Senhor tem para nós. Não basta apenas falar do Evangelho, conhecer o Evangelho, é necessário viver o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que a palavra nos diz, o Evangelho que Jesus pregou, é o Evangelho genuíno de uma vida transformada pelo poder de Deus revelado em Cristo Jesus na obra do Espírito Santo. Meu amado irmão, minha irmã, que nesta noite este poder do Evangelho possa quebrar os grilhões do seu coração, trazer libertação para você, e que você nesta noite quebrante-se diante do altar do Senhor, arrependa-se genuinamente diante dele e receba o alívio, o refrigério que vem do trono da graça do Pai. Abençoa o teu povo, Senhor, com novidade de vida e com vida abundante na tua presença. Livra-nos do sentimento de remorso. Às vezes nós estamos tão preocupados, Senhor, com o que os outros vão pensar, e nós supostamente oferecemos um remorso. Não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer um arrependimento profundo. Isso vai gerar uma nova vida, uma nova postura em nós. Pai, não deixe que o diabo nos engane com remorso, mas que o nosso coração esteja continuamente desejoso de estar na tua presença, e possamos experimentar, no momento em que cairmos, o arrependimento profundo para uma nova vida com o Senhor e um novo caminhar. Abençoa a tua igreja, abençoa os meus irmãos. Estamos impedidos de estarmos juntos aqui, mas estamos juntos diante do trono do Senhor, em adoração e em comunhão. Uma semana abençoada para todos nós. Eu quero rogar ao Senhor a bênção sobre muitos dos nossos irmãos que vão voltar às atividades no comércio no dia de amanhã, segundo é a proposta que nós temos ouvido na nossa cidade. Ó Deus, livra o teu povo, guarda o teu povo, guarda as pessoas, aqueles que vão ser os consumidores, aqueles que vão vender e vão estar na linha de frente. Protege, Senhor, os médicos, os enfermeiros que estão diretamente trabalhando com esta epidemia. Guarda, Pai, em nome de Jesus, preserve-lhes a vida, e que os teus servos que estão ali na frente de batalha sejam instrumentos do Senhor para pregar o nome de Jesus, que salva, que liberta, que transforma, e preguem o verdadeiro arrependimento, para que haja conversão e arrependimento dos pecados. Fica conosco e nos abençoe. Tenhamos uma semana de vitória naquilo